Olá, quarto ano, bom dia. Nós estamos aqui iniciando a nossa prova. Coloque o seu nome, coloque a data de hoje. Hoje é dia 24 de agosto e nós vamos fazer a leitura da prova. Podemos começar? Podemos? Muito bem. Sim. Então, vamos lá. Pergunta número 1. No Brasil, temos propriedades rurais grandes e propriedades rurais pequenas. Sobre o tamanho da propriedade, observe as imagens abaixo e assinale L para latifúndio e M para minifúndio. Então, é só colocar aí nos parênteses L para latifúndio, M para minifúndio, de acordo com o que nós estudamos e o que você consegue ver aí nas figuras. Pergunta número 2. As populações tradicionais da Terra do Meio, no Pará, praticam a extração do látex da seringueira, uma árvore nativa da floresta amazônica. Que produtos são fabricados a partir do látex? Aí eu aceito no mínimo 3, tá bom? Menos do que 3 não dá para eu dar a resposta completa nessa questão. Número 3. O Brasil é atualmente o maior produtor exportador de soja do mundo. Como é chamada a forma pela qual se realiza essa produção? Sedentarismo, mecanização ou minifúndio? É uma só que está correta, uma dessas 3 alternativas. Número 4. No processo de colonização do Brasil, os indígenas e mais tarde os africanos trabalharam arduamente nas lavouras. Como se chamava esse tipo de mão de obra utilizada pelos portugueses no Brasil por mais de 3 séculos? Mão de obra africana, mão de obra escrava ou mão de obra indígena? Uma alternativa correta. Número 5. Escreva 3 produtos cultivados na colonização do Brasil pelos portugueses, além da cana-de-açúcar. Então, nós tínhamos lá... tem 2 produtos que tá junto com a cana-de-açúcar e tem também os outros que são chamados drogas do sertão, que vocês podem acrescentar aqui também, pelo menos um para dar 3 exemplos, tá bom? Número 6, também estudamos sobre alguns... Agora eu entendi, tia. Mas aqui não é só as drogas do sertão, tem outros 2 produtos que eram... Então, os 2 eu já sei. Isso. Aí eu tenho que acrescentar mais um? Agora aqui embaixo, também estudamos sobre alguns tipos de drogas do sertão. Cite 2 exemplos. Então, aqui são outros 2 exemplos diferentes, tá bom? Número 7. A leitura e escrita são direitos garantidos a todos os brasileiros, segundo nossa Constituição. De acordo com a lei, o governo deve garantir que todos saibam, no mínimo, ler e escrever. Por meio da leitura e da escrita, um povo pode assistir a um filme, já que é necessário saber ler e escrever para entender o filme, preservar mais facilmente seus saberes e transmiti-los às gerações futuras, entender a escrita pictográfica sumeriana, já que o conhecimento desta forma de escrita antiga é essencial para qualquer emprego. É uma das alternativas só, tá bom? Que é para marcar. Número 8. A mais antiga forma de escrita surgiu na Mesopotâmia por volta de 3000 a.C. Naquela época, o papel não havia sido inventado. Qual era o suporte utilizado para esta escrita? Aqui é quais os materiais eles usavam para poder registrar a escrita deles, tá bom? Número 9. Os egípcios escreviam em folhas feitas de uma planta, cujas fibras do caule eram retiradas, sobrepostas uma às outras, colocadas ao sol para secar e depois prensadas. Como era chamada essa planta? Número 10. Por meio da leitura e da escrita, um povo pode preservar mais facilmente seus saberes e transmiti-los às gerações futuras. Quais das atividades só são possíveis de serem executadas se a pessoa souber ler e escrever? Vocês vão ver quais são as alternativas corretas. Tá vendo que tem aí figura 1,
2, 3, 4 e 5. Aí embaixo vocês vão marcar as opções, a letra A, B, C ou D, de acordo com a indicação correta. Então, a pergunta é: quais são as atividades que só são possíveis de serem executadas se a pessoa souber ler e escrever? Então, lá, número 1, estar habilitado para dirigir um carro, cozinhar, assistir televisão, fazer uma pesquisa na internet, fazer pesquisa usando a internet, passear com a família. Qual desses que é imprescindível saber ler e escrever para fazer? Aí marca a alternativa correta. Número 11. Na antiguidade, a função da escrita era registrar dados da contabilidade do governo e das cidades. Marque a única informação que não se encaixa nesta função. Registrar sobre os estoques de alimentos, registrar os impostos recebidos, registrar cartas do rei para a esposa, registrar mercadorias comercializadas. Qual é a única coisa que não se encaixa na função da escrita naquele tempo antigo, quando a escrita foi criada? Só tem uma opção aí que não se encaixa, é essa que você vai assinalar. Número 12. A alfabetização no Brasil teve início com a chegada dos padres jesuítas para educar e catequizar os índios. Eles ensinavam a ler e também outras atividades. Explique o que eram as reduções jesuíticas. Pessoal, capricha aí na explicação. Número 13. Muitos colonos portugueses queriam escravizar os indígenas para fazê-los trabalhar nas lavouras, pois nem sempre lhes era possível comprar escravos africanos. Como eram chamados esses colonos? Escribas, bandeirantes, jesuítas ou padres. Uma alternativa está correta, que eram os que queriam escravizar os índios. Número 14. Com a invenção da imprensa, foi possível imprimir livros com mais rapidez, em maior quantidade na Europa. Assim, mais pessoas tiveram acesso à informação. Quem desenvolveu a primeira máquina de impressão? Albert Einstein, Isaac Newton, Thomas Edison ou Johannes Gutenberg? Número 15. Ô tia, quem é Isaac Newton? Quem é Isaac Newton? Aí, no caso, você precisa saber só quem que inventou a imprensa. Aí depois você pesquisa quem foi Isaac Newton. Número 15. O surgimento da escrita e posteriormente da imprensa... Eu sei quem é, eu só não sei o que ele fez. Mudou o curso da história. Para você, qual a importância da escrita e da leitura? Escreva um texto falando sobre a importância da escrita e da leitura na sociedade atual e sugestões de como diminuir os índices de analfabetismo do Brasil. Então, aqui é uma mini produção de texto com base naquilo que nós estudamos. Número 16 e última pergunta. Relacione corretamente os povos e a sua escrita. Sumérios, egípcios e fenícios. Escrita bastante simples, composta por 22 consoantes, deu origem ao alfabeto. Se for sumérios, você coloca 1. Se for egípcio, você coloca 2. Se for fenício, você coloca 3. A segunda afirmação. Escrita baseada em símbolos que significavam palavras, conhecida como pictográfica e depois ideográfica. E a última, esse povo escrevia em folhas de papiro feitas de uma planta com esse mesmo nome. Acredito em você. Beijos da tia Nancy. Insista, persista, mas nunca desista, porque um dia você conquista. Vamos orar para fazer a prova? Vamos? Então vamos lá, posição de oração. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, verso 1. Você pode orar, Paulo, por favor? Tá bom, querido Deus, obrigado, Senhor, por essa prova que está fácil. Abençoe as pessoas que estudaram e os que as não estudaram também. E que faça lembrar de tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito Amém. bom.
Boa prova, turma. Deus te abençoe nessa prova.